na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Desculpa, eu interrompi o decano aqui. Não, eu só ia referendar que eu já disse ontem, né? Que o Filipão é o nome para o momento. Claro. Não é o nome para ganhar título, mas é o nome para botar a ordem do galinheiro. Fiquei acompanhando a entrevista do presidente Romildo aqui, e é claro que a gente entende que o presidente Romildo, na condição de presidente do Grêmio, ele não pode falar publicamente tudo o que pensa. Ele seria um irresponsável se ele fizesse isso, é claro que ele não faz. Mas, por exemplo, esse termo aí, desconversar, ele desconversou várias vezes ali, habilidosamente. Por exemplo, quando ele fala que as decisões sempre foram tomadas por consenso e nunca por maioria. A gente sabe que não, né? A gente sabe que não. Onde há 3 ou 4 cabeças pensantes, não há um consenso. E é natural que não haja, e eu vou além. É até bom que não haja. Porque... Nelson Rodrigues já dizia, toda unanimidade é burra. Exatamente. Acho que quase todos nós que trabalhamos com o Paulo Sérgio Pinto, o Paulo Sérgio dizia, com aquela voz dele assim, se num programa de debate tem 5 pessoas, os 5 concordam, manda 4 embora. Fica com um só, é mais ou menos assim. Então é evidente que pode haver discordância, pode haver maioria e minoria. Então é claro que não há um consenso. Se houvesse consenso, não precisaria, por exemplo, de uma reunião de horas de turno inteiro para decidir pela saída do Renato, certo? Se houvesse um consenso, a decisão seria rápida. Então é claro que o presidente não pode falar exatamente tudo o que acontece. É claro que a situação de momento também não há um consenso, porque se houvesse consenso na busca por um treinador, esse treinador teria sido contratado domingo à noite e anunciado segunda-feira pela manhã, o que não aconteceu. Se o Grêmio precisou de um interino, que é o Thiago Gomes, para ser usado ali, eu usei o termo ontem, cara, algumas pessoas que não conheciam o termo achavam que era ofensivo. Thiago Gomes usado como boi de piranha, para dar um tempo à direção do Grêmio, e a expressão é tipo assim, tu sacrifica alguém para que o restante consiga passar, tu atira as piranhas todas, nenhum boi doente, adoentado, enfim, e os outros passam tranquilamente, porque senão não tem como passar. O Thiago Gomes foi isso, ele é um cara que está atraindo os holofotes, que é sobre ele a discussão, enquanto o Grêmio do outro lado, mais calmamente, mais tranquilamente, decide um novo técnico. Que se for o Filipão, me parece, primeiro, eu não vou emitir juízo de valor, mas só fazer a leitura dos acontecimentos. O Filipão seria o tal do fato novo que o Marcos Hermann disse pro Grenal, e aí eu imagino ele estreando já no Clássico, como já fez na última passagem dele pelo Grêmio. Eu ainda tenho o pé atrás, eu ainda duvido que o Grêmio vá pro Grenal com técnico interino. Eu ainda tenho o pé atrás em relação a isso, a não ser que vença hoje. Acho que se vencer hoje o Palmeiras, aí as coisas mudam de figura, mas tenho essa impressão, tenho esse sentimento. E segunda, se houvesse consenso, ele, como eu disse, seria anunciado na segunda-feira de manhã. Não há consenso, reuniões precisaram ser feitas, né, discussões foram tidas naquele momento, debates foram feitos, e acirrados ou não, para que se definisse A ou B. Se o presidente Romildo tem bronca pessoal com o Filipão ou não, ele disse que não, jurou que não tinha, isso aí eu confesso que onde há um objetivo profissional acima de qualquer coisa, as broncas pessoais têm que ficar em segundo plano. Isso aí qualquer bom profissional minimamente capaz faz isso. E o presidente Romildo é um grande profissional, um grande cidadão capaz desse discernimento, e o Filipão também não teria conquistado, tudo conquistou se não tivesse esse discernimento de separar o que é pessoal do que é profissional. Então essa foi a leitura que eu tive da manifestação do presidente Romildo. Fiquei com a impressão sim que vai ser o Filipão, por aquilo que ele disse, e assim como o Zé Aldo também fiquei com a impressão muito clara de que ele é candidato ao governo do estado ano que vem. E aí, segundo ele mesmo disse na sua primeira resposta, não vai conciliar as duas coisas. Se vai ao governo, sai do Grêmio. Se fica no Grêmio, não tem governo. E deixou claro que se o time cair, ele perde a concorrência, não disputa a eleição, porque fica esvaziada a candidatura. Naturalmente. Deu prazo final para a questão da Arena, né, que deve ser o 10º prazo final, mais ou menos, mas enfim, dessa vez parece que realmente 7 de outubro, né? Isso. Ele mencionou da questão da Arena. Então, assim, o presidente Romildo está num ano que eu diria que é crucial para a vida política dele, para a vida dele dentro do Grêmio, porque é o momento mais complicado pelo qual ele passa dentro do Grêmio. E acho que ele tem capacidade para tirar o Grêmio desse momento, mas um momento delicado como esse, ele exige mudanças drásticas, ele exige atitudes fortes.
E o presidente tem, para usar um termo que ele mesmo usou para definição do técnico, ele tem estofo para fazer isso. E agora é o momento de fazer. O Grêmio tá ladeira abaixo. E ele precisa retomar o caminho das vitórias e para isso é fundamental que ele pelo menos pontue hoje em São Paulo contra o Palmeiras. No mínimo um empate lá, né? No mínimo. No mínimo dos mínimos, Jurandir. E olha só como o contexto pesa. Numa situação normal, empatar com o Palmeiras em São Paulo é um tremendo resultado. É um baita resultado. Mas com o lateral de ponteiro, né? Tá hoje não é tão bom. Hoje não é tão bom. Mas eu vou te dizer uma coisa, ô Zé Aldo, como diria o Zandi, vou te dizer pra ti. Conheço o cara que falava assim. Wanderson no time titular do Grêmio me agrada. Me agrada. Mas de ponteiro tem que estar no time. O primeiro passo é os melhores têm que jogar. Nesse caso, Zé, eu sou assim simplista, sabe? Porque eu sou às vezes até um pouco talvez rebuscado na análise do futebol, mas o ponto de partida é simples. Os melhores têm que jogar. Pois é, mas aí tem um detalhe. Mudaram de posição o Wanderson para não tirar o Rafinha. Para não tirar o Rafinha. Esse eu acho que não é nenhum detalhe, isso eu acho que é sintomático. Vou te dizer outra coisa, Jurandir. Talvez eu até fizesse isso, porque eu não acho que o Rafinha seja um problema do Grêmio. Eu acho que a lateral esquerda é o problema. Sim, eu faria o contrário. Eu jogaria com o Wanderson na direita e o Rafinha como lateral esquerdo. O Rafinha improvisado. A ideia para hoje é diferente. A ideia para hoje é ainda o Diogo Barbosa, e sabe-se lá até quando vai jogar o Diogo Barbosa no Grêmio, e o Wanderson de meia. A ideia para hoje é mudança de esquema, tá? É o Rafinha como lateral, o Wanderson de ponta direita e o Douglas Costa de meia central. E voltando o Grêmio a jogar com 2 volantes posicionados, o Vitor Bobson e o Matheus Henrique, que, faça chuva ou faça sol, continua no time. Verdade. Tem teimosia aí contra os fatos. Esse rapaz enterrou o Grêmio no final de semana de novo. Ele vai continuar com esses... trocou o treinador e tem alguma coisa misteriosa lá dentro do Grêmio. Qual rapaz é que tem tantos rapazes? O lateral esquerdo. O Diogo Barbosa. O cara deu um drible rodado nele, ele parou. Não, Zé Aldo, o sujeito que deu o drible nele, os colorados vão lembrar, é o lateral direito Dudu. Foi corrido do Beira-Rio. Passou pelo Inter e foi corrido do Beira-Rio por deficiência técnica tremenda. O Dudu, ele deu um drible em cima do Diogo Barbosa que eu não via nem na extinta Copa Paquetá, que era um torneio de várzea aqui em Porto Alegre, os caras darem. E eu joguei. Jogar essa Copa Paquetá? Joguei Copa Paquetá. Muito bom. Sabe que a última Copa Paquetá que eu vi, teve título dividido na final, o juiz errou a contagem dos pênaltis. Meu Deus. A Academia do Morro, que é o time ali da minha região, do Partenon, contra Corinthians de Alvorada, empatou. E no pênalti o juiz errou a contagem, teve que dividir o título depois. Vamos, pra não deixar de falar, hoje tem jogo, né, do Internacional. Grande jogo também. Sim. Minuto do Inter. Minuto do Inter. O minuto do Inter começa com o Grêmio, vamos lá, vamos entender. O momento terrível do Grêmio, ele ajuda a esconder o momento terrível do Inter. O Inter também tem uma situação complicada, o campeonato do Inter também é muito fraco, o Inter está completando hoje ou amanhã 2 meses sem vencer no Beira-Rio. 2 meses que o Inter não vence no Beira-Rio. Se o Inter ganhar hoje, cai um técnico no Brasileirão, cai o Crespo. O Crespo tá pela bola 7. Pois é, mas disseram que o Crespo ele teria um período ainda de protelação em função que ele estava com o Covid, não dirigiu o time nos 2 últimos jogos. Eu vou lembrar de 2 técnicos que foram demitidos com Covid, Renato e Miguel Ramírez. Os 2 com Covid foram pra rua, não tem essa. O Crespo volta hoje pra Casa Mata do São Paulo. E o Inter não tem Edenilson, suspenso, não tem Vitor Cuesta, suspenso, deve ter não, certamente terá novidade na zaga, pode estrear Bruno Mendes daqui a pouco, ou Pedro Henrique ser mantido, ou daqui a pouco o Pedro Henrique jogar como lateral, Paulo Vitor deve ser mantido como lateral esquerdo, então é um Inter bastante modificado mais uma vez para o jogo de hoje, sem Edenilson e sem Vitor Cuesta, contra um São Paulo que, embora forte, vive péssimo momento no campeonato. E gozado, né? Porque o Crespo fez um belo trabalho no Campeonato Paulista, né? Uma leitura que se faz em São Paulo é a seguinte: ele forçou a máquina no começo para ser campeão paulista, que o São Paulo não era há 15 anos, e agora a perna dos caras está pesando. Ele tá pagando agora a conta de ter começado muito forte. A própria saída do lateral do Daniel Alves para a Olimpíada está sendo muito criticada. Mas ele tá jogando. Eles liberaram ele. Tá jogando.
Oliveira, até às 11. Até às 11 no Ganhando o Jogo e depois disso, senhores, até 15 dias. Entro em férias amanhã. Ah, que beleza. Boas férias, Então, vamos aproveite. para Balneário Pinhal. A melhor coisa é praia no inverno. Vazia, não tem ninguém incomodando. Bons banhos de mar pra ti, né? Banho de mar também Não no tem inverno, ninguém incomodando. Que loucura. Praia no Não, mas eu verão, entendo. que tem Não, e um 600 frio, mil aquela pessoas. ventania. E no centro não tem vento. Boas férias, Oliveira. Não, com família, em qualquer lugar é legal. Tô brincando, mas importante é. 9h58, hora certa.